Paz do Senhor, irmãos. Nessa segunda parte da lição número 7, vamos continuar falando um pouco a respeito dessa parede de separação existente lá no templo em Jerusalém. Entre o santuário e o pátio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. E aí, pesquisando, achei uma citação de um historiador. O historiador judeu Flávio Joséfo informa que há 13 placas de pedras com inscrições em grego e em latim que foram colocadas ao longo da barreira, advertindo os gentios que não entrassem. E o que dizia a inscrição dizia o seguinte: nenhum estrangeiro tem permissão de entrar na balaustrada em torno do santuário e do pátio. Quem for pego será responsável por sua decorrente morte. Essa era a grande questão que os sacerdotes, os judeus, estavam divergindo com o apóstolo Paulo a respeito daquilo que eu havia citado, a respeito de que eles acreditavam que o apóstolo Paulo tivesse introduzido a Trófimo dentro do pátio interno do templo, algo que realmente não aconteceu. Mas aqui a advertência é bem séria. Quem for pego ultrapassando, ou seja, o gentil que for pego ultrapassando a área do pátio externo para a área do pátio interno, será responsável por sua decorrente morte. Ou seja, a pena capital para qualquer pessoa que ousasse ultrapassar aquele limite não sendo judeu seria a pena de morte. E é interessante que ela tinha 13 anúncios, eram 13 placas de pedra em torno desse local que avisavam, e estava escrito em grego e em latim. Por quê? Porque todos os gentios precisavam conhecer o grego e o latim, até porque o grego era uma das línguas mais faladas naquele momento. Quem falasse grego conseguia se entender com todos os demais povos que viviam naquela região em torno de Jerusalém. Então ela foi escrita em latim e em grego para que todos que não fossem judeus se tomassem por bem advertidos que se infringissem aquela regra, eles estavam passíveis de morte. Então, o extremismo judaico quanto a esse pacto levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Aquela história que eu estava falando lá de Atos capítulo 21, versículo 16 a 30. Mais especificamente o versículo 29, que diz o seguinte: pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Então, esse extremismo religioso levou o apóstolo Paulo a ser preso, acusado de ter infringido uma das regras do templo. Então, essa era a situação sobre essa parede de separação entre os homens. Agora, o item 2 desse primeiro tópico vai falar sobre a derrubada da parede de separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio, mais especificamente o versículo 14 do capítulo 2, da parte B. Então, a obra do Calvário, em primeiro lugar, derrubou o muro que separava Deus dos homens e, consequentemente, dividia judeus e gentios. Havia uma barreira de separação entre Deus e os homens, que era especificamente a questão do pecado. Então, a obra de Cristo na cruz acabou com esse problema, acabou e resolveu essa questão. Essa barreira que se falava aqui, ela era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. A questão espiritual foi rompida logo na cruz do Calvário, mas posteriormente, bem depois, esse muro um dia caiu de vez, ele caiu por terra no ano 70, quando o general Tito invade Jerusalém, ele acaba derribando e já não havia mais
essa parede de separação. Assim, nós não somos mais forasteiros, mas agora somos da família de Deus e temos acesso à presença do Pai. Com a morte de Cristo no Calvário, esse muro foi derribado. E Efésios 2,18 vai dizer: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Em Cristo nós fomos feitos herdeiros das mesmas bênçãos espirituais destinadas aos judeus por meio da promessa de Abraão: em ti todas as famílias da terra serão benditas. Na lição de número 6, nós vimos que os gentios não tinham conhecimento dos pactos das alianças, dos pactos das promessas. E nós vimos o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Todos eles que traziam bênçãos e promessas. Quando um gentio se torna participante da obra, da vida de Cristo, Cristo passa a ser parte da vida desse gentio, ele passa a se tornar um filho de Deus. E aí ele se torna herdeiro de todas as bênçãos espirituais destinadas aos judeus. E agora também está destinada a todo o gentio que se entrega nos caminhos do Senhor. Então essa era a condição, essa era a importância da derrubada desse muro de separação. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O Santo dos Santos era a parte mais interior que existia dentro do templo, lugar acessado única e exclusivamente pelo sumo sacerdote uma vez no ano. Uma vez no ano ele poderia acessar o local santo dos santos. Agora, com a derrubada dessa parede da separação, Hebreus 10:19 vai dizer que nós podemos entrar com intrepidez no Santos dos Santos por causa do sangue de Jesus. Então, Cristo derrubou esse muro que separava os povos, essa separação. E é interessante que é uma separação, primeiro entre Deus e os homens, uma separação vertical, e entre os homens, entre judeus e gentios, uma separação horizontal também. O item de número 3 vai falar sobre o conceito da lei dos mandamentos. E é interessante que a compreensão desses conceitos repousa na visão tripartida da lei mosaica. Então, Moisés entregou a lei à nação de Israel. E aqui fala sobre uma visão tripartida a respeito dessa lei. Tripartida por quê? Porque nós vamos ver que existe a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei, abrangendo um total de 613 preceitos e mandamentos da lei. Então, haviam sido amplificados a quantidade de mandamentos para até atingir essa quantidade de 613. E é interessante porque era importante conhecer esses princípios e essas leis para saber o que estava acontecendo. A lei civil, por exemplo, diz respeito ao israelita como cidadão. Diz como nós devemos nos portar, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Isso é o que trata a lei civil. É mais ou menos o que nós temos hoje. Nós sabemos a maneira como nós temos que nos portar, como nós podemos agir, o que fazer, o que nós não podemos fazer, por causa da lei civil que rege as nossas vidas, que controla aquilo que nós devemos fazer. Existe também a segunda parte, que é a lei moral, e essa permanece em vigor como padrão de conduta, mas não mais como eles acreditavam que era como um meio de salvação. Ou seja, para o judeu eles acreditavam que obedecendo e cumprindo a lei, eles garantiriam a sua salvação. Agora o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 2, 8 e 9, dizendo que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a lei moral ela ainda permanece em vigor.
A lei moral, ela foi dada por Deus. Essa lei moral, ela é atemporal, não é uma lei que foi dada para ser cumprida em determinados períodos da história. Ela resiste ao tempo, porque moralmente é a maneira como o homem deve se portar. E outra, essa lei moral, ela precisa ser observada e obedecida. Não pode simplesmente, eu tenho conhecimento da lei. Não, conhecer a lei é uma coisa, mas observar e obedecer é outra. E o terceiro aspecto dessa lei tripartida é a lei cerimonial. Ela é citada como sendo circuncisão, sacrifícios, comida, bebida, dia de festa, dia de lua nova, sábados. Essa era a lei cerimonial e era a lei que regia o povo, a nação de Israel, com relação a muitos dos seus ritos e cerimônias. E é interessante o que diz em Colossenses capítulo 2:11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ou seja, já não faz mais a referência à circuncisão, aquela cirurgia que era feita em todo o homem, a partir do que quando fazia 8 dias de vida, era feita uma cirurgia. Agora está dizendo que nós fomos circuncidados no despojamento do corpo da carne, ou seja, a circuncisão de Cristo, que é uma circuncisão interna no coração. Versículo 16 desse mesmo capítulo vai dizer: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ou seja, ninguém mais poderia ser julgado pela observância ou não desses rituais, dessa forma ritualística. Então, o que acontecia com a lei cerimonial? Ela ditava a maneira do culto. Ela dizia qual deveria ser a liturgia do culto a ser utilizada naquele momento, para aquela situação, para quando fosse feito o sacrifício em favor do pecado próprio, em favor do povo. Ou seja, ela tinha a sua maneira de condução do culto. Ela também ditava a maneira da adoração. Como que Deus deveria ser adorado? Essa era a lei cerimonial, ela que determinava e mostrava o caminho para isso. E ela também dizia quais os ritos que deveriam ser realizados. Ou seja, o povo judaico, a nação de Israel, eles tinham muitos, eram inúmeros os ritos religiosos que eles tinham. E cada um precisava obedecer à prescrição que tinha nos seus mínimos detalhes. Não podia ser feito um ritual de qualquer maneira. Por exemplo, se fosse fazer uma oferta pelo seu pecado e fosse levar um cordeiro, esse cordeiro precisava ser sem defeito, sem mancha, sem nada que desabonasse ou desqualificasse esse cordeiro. Por isso, era essa lei cerimonial que regia isso. Então eles examinavam aquele cordeiro e verificavam, não, realmente está de acordo com aquilo que é pedido, aquilo que é exigido pela lei. E assim funcionava com todas as questões, todas as coisas eram regidas pela lei cerimonial no que se reservava ou naquilo que era restrito à questão do culto judaico. Então, essa lei cerimonial que é aqui nós vamos ver que vai cair, que vai esse é o muro de separação que existia, estava baseado, fundamentado, arregimentado em cima dessa lei cerimonial. E aqui a lição vai dizer: esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios, que não sabiam, não conheciam, não tinham o entendimento que era necessário que os judeus tinham para cumprimento desses rituais. Amém? Deus abençoe.